Professor, você tem um sistema muito bom aqui, né, que você pode pesquisar por RG, por nome, né? Temos um sistema muito bom aqui que você pode pesquisar, por exemplo, por RG, né, aqui por CPF também, né? Dá só. Você tem todos os dados do cliente, né? E quase, eu vou já indo consultar em outro só para você perceber que eu vou botar o CPF, ele tem por nome também, né? Vou chegar só um pouquinho para o lado aqui para vocês verem. Ele tem aqui, ó, CPF por nome e endereço, qualquer um desses eles consultam. Eu já vou botar o meu por nome aqui agora. E quando você recebe aquele comprovante bancário que tem os 6 dígitos do meio, e você quer descobrir, por exemplo, quem é, né? Ele... Deixa eu botar o track aqui, que ele é muito bom. Vou precisar por nome. E aí você vê, ele pegou todos, ele pegou. Quando você não sabe quem é o Roberto Almeida, você olha os 6 dígitos do meio e se bate com aquele. Se bater, não existe duas pessoas com o mesmo nome, né, e com o mesmo CPF. Aí você vê também todos os resultados completos, redes sociais, PIS, os WhatsApp, tudo que você imaginar. Ele tem aí, tem o score PJ, tem você busca se ele existe o CNH, busca por placa de carro, por chassi, escolhe para pessoa física, que ele é fantástico, um dos melhores do mercado, escolhe para pessoa jurídica, né, e todas as outras informações aí. Então, pessoal, eu vou falar aqui sobre os dados do Corban, né, também de cadastros, e-mails também, e a gente vai tirar uma série de dúvidas referente a dados, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Primeiro, pessoal, 3 perguntas aí. Como achar números recém-trocados, né? Como evitar o spam e como pegar dados 100% do INSS. Fantástico isso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, dados certos versus faturamento. O dado ele é muito importante quando você fala de venda à distância, seja telemarketing, seja por WhatsApp, SMS, e-mail, qualquer coisa, mala direta. Se você não tem como chegar no cliente, não existe qualquer outra etapa, grande vendedor, grande supervisor, equipe, treinamento, nada vai fazer a diferença. Então, esta é a importância do dado. Não é que o dado seja uma coisa mais valiosa, exemplo que o recursos humanos, mas é que ele é uma ponte inevitável. Então, você ter o dado correto, ele faz uma diferença significativa. Não adianta você ter o melhor vendedor do mundo se ele não tem uma ponte para passar de um lado para o outro. E quando a gente fala de venda à distância, dados é algo crucial. Então, tem que se dar uma importância a isso. Tem que entender. E existe muito mito com relação a como tem os dados corretos, né? Primeiro, coisas que, por exemplo, 100% de assertividade. Isso já é um fake, né, pessoal? E a gente vai tratar disso agora. Pessoal, não existe Corban, já existiu, eu vou contar a história daqui a pouco, mas não existe hoje um Corban 100% online com o INSS, isso não pode, né? Não se pode você estar linkado ao sistema do governo, né? Existem, claro, sistemas, hoje através do INC, e vários outros métodos, onde, sob a autorização do cliente e consultas através do banco, você pode solicitar e ter acesso de uma forma imediata a determinados dados, mas não um link completo aos dados, de forma que você seria um espelho do sistema de INSS. Então, esse é o primeiro fake que a gente vai botar por terra, que não existe Corban 100%, né? Mas existe Corban, onde você tem a velocidade, né, de adquirir o dado de acordo com o que você precisa. Essa é uma coisa que eu queria dar uma paradinha aqui, só para abordar, é o seguinte, o pessoal tem muito, como eu diria assim, anseio de ter tudo de uma forma tão atual, sendo que
Eu não conheço, por exemplo, nenhuma empresa que consiga abarcar todos os clientes de uma vez só. Então, assim, pessoal, tente você ter uma quantidade de dados que lhe atende e com uma qualidade boa, né, do que ele tem. Todo o LOAS, todo o INSS, e de repente você não vai trabalhar nem 10%, porque você, por mais que tenha uma equipe grande, né, a quantidade de aposentados, por exemplo, hoje no Brasil, dados exatos são 36 milhões e fração, né, hoje, exatamente no Brasil. Cadastro acima de 80%, eu, pelo menos em toda a minha vida, eu nunca conheci, pessoal. Nunca conheci, não existe, não tem como. E eu falo isso fisicamente, digamos assim, em termos de materialmente, em termos de capacidade de reunir tamanha atualização, ou seja, assim, para você ter um dado atualizado de uma pessoa, é um certo trabalho, né? Então, assim, quando você vê um sistema que tem 60% de assertividade, 70% de assertividade, é louvável, pessoal. Tem gente que quer essa perfeição. É muito, porque você está falando de uma amostra de 200 e poucos milhões de pessoas, exemplo. Como, evidentemente, você tirando os jovens e as crianças, né, diminui um pouco, mas ainda assim a gente está falando de vai de 180 e 170 milhões de pessoas. E nisso aí, eu vou dizer, não tem como. Olha a quantidade de pessoas, como é que você vai manter? As pessoas estão o tempo todo perdendo o celular, trocando, fazendo upgrade. Então, como é que você vai conseguir ter tamanha agilidade de ter algo assim próximo? Não existe. Eu posso dizer a você que não existe, nunca existiu, pelo menos em toda a minha experiência, eu tenho bastante experiência com o sistema de cadastro. Não existe como você ter mais de 80% de assertividade. Você tem sistemas inteligentes que quase sempre os contatos podem passar de 80% de assertividade, porque ele faz uma coisa que muitos sistemas não fazem, que por conta do apego aos dados. Ou seja, percebeu que aquele dado ele é um telefone que não faz mais contato, não existe, pode ter existido, mas ele já, através de algumas consultas, né, de tal maneira que, por não achar, porque caiu na caixa, porque o número é errado, ele já dá para constatar de que esse número ele está defasado, desatualizado. Tem que tirar, pessoal, né? Eu vou contar uma história depois só do spam aqui, só para matar isso. Não tem como você evitar o spam de e-mail, certo? Hoje em dia, você vai ficar, se você ficar trocando de e-mail, você perde a credibilidade, você perde o link com o cliente. Então você tem que respeitar, porque os provedores são muito bem estruturados. Eles linkam com os outros. E outra coisa, comprar listas de e-mails é uma coisa bastante traiçoeira, porque essas listas passam por todos os lugares, inclusive pelos provedores. Os provedores eles botam e-mails, determinados e-mails, que pouquíssimos e-mails servem para eles, como é que eu diria, eles condenarem um envio. Então, você enviou uma determinada lista que você adquiriu, faça sua lista através da sua aquisição, da landing page, recorrendo a conteúdos ou anúncios nas quais você consegue fazer e convencer a pessoa de que ele vai adquirir algo depois de pôr um dado. E aí sim, essa lista ela vai ser válida e você vai evitar o spam, você vai ter credibilidade digital em termos de e-mail. Mas, pessoal, quando você compra uma lista, existem alguns sistemas bastante robustos e você tem que ter bastante perspicaz de adquirir um que dá resultado, sabe? Porque ele vai checar os e-mails e vai te dizer se o e-mail é ou não de fato real e eliminar aqueles, inclusive alguns, o que eu nomeio como cavalo de Troia, né? Ele vai lá só para poder ele vai escondidinho só para chegar lá no provedor e dizer, essa lista aqui, se eu estou aqui é porque ela está sendo comercializada, ela não tem credibilidade, certo? Existe um tempo entre isso aqui, vamos voltar aqui uma coisa que eu fiquei de falar, né? Porque existe às vezes um cadastro que ele tem mais de 80% de assertividade, porque ele vai eliminando e tem contatos, ele tem mais de 80% de assertividade nos contatos que tem contatos, porque os contatos que não tem contato, ele já tirou, ou ele deixa sem contatos, e ali você não tem como medir a assertividade, não, porque não tem contato, então a gente faz a estatística em cima da quantidade que ligou e da quantidade que acertou. Então é inteligente, né? É feio esteticamente você ter um contato que não tem telefone, mas mais feio ainda é ele ter e não funcionar. Então eu vou contar uma historinha assim, por exemplo. Durante muito tempo os sistemas
eles trabalhavam com a mãozinha para cima e para baixo, né? Acho que você já viu, né? Se a atendente ela acertasse a ligação, ela apertava a mãozinha para cima, senão, e ajudava aquele que vinha atrás. Só que isso requer disciplina e nós, seres humanos, nem sempre somos dados à disciplina. E quando a pessoa muitas vezes esquecia ou não dava importância, e pouquíssimas elas paravam para qualificar, né? Apertar a mãozinha para cima ou para baixo. Mas surgiu um determinado sistema que muito inteligente, de forma muito inteligente, olha só, inteligente e com ação tão simples, às vezes poucas ações transformam completamente uma base de dados. Por exemplo, o Finais. O Finais, ele foi o primeiro sistema, hoje tem outros, evidentemente, que quase que 100% a gente ligava e batia mesmo, né, na pessoa. Eu ficava assim, impressionado. Só que com 2 semanas de uso, 3, eu comecei a perceber uma coisa, assim, que me chocava muito. O Finais tinha muitos contatos, sem contatos. Falei, pô, ele é o que mais acerta e é o que mais tem contatos sem contatos. E eu percebi que tinha uma questão operacional no sistema do Finais. Olha que inteligência, coisa simplória e super inteligente. Ele era o único sistema da época que, ao terminar uma ligação, exibia uma tela full, né, em modo cheio, no qual o atendente ele só poderia ir para a próxima ligação, mesmo que fosse do mesmo cliente, né, para o próximo número, digamos assim, se ele dissesse o que foi que aconteceu naquela ligação. Então, o Finais rapidamente limpou a base, assim, de tanto alguém dizer que não conseguiu, que o número estava errado, que caiu na caixa. Ele dizia assim, aqui já dá para a gente dizer que, de fato, esse número está obsoleto, ou de alguma forma, ou seja, o motivo errado, o que for, a gente tem a certeza que ele tem que sair daqui. Então, eu comecei a perceber, e eu fiz um link assim, com outros sistemas que tinha determinados grupos de pessoas tinham o telefone, mas ninguém conseguia falar com elas. E era, às vezes, aqueles contratos, assim, ou aqueles... a verbação que você fala, eita, isso aqui se eu ligar eu fecho na hora. E aí, eu percebi assim, esses que ninguém conseguia falar, aí eu comecei a olhar um atendente, outro, falando, bota esse CPF aqui. Porque ninguém consegue falar no sistema, eu já sei o que vai. Bota no Finais, ele não tem contato aí no Finais, não. Não. Qual era a diferença? O Finais limpava a base e os outros não. Né? Embora, para alguns, que aí, é aí que eu falo, ele poderia se linkar na estética, né? A estética é o quê? Todo CPF, todo lead que você colocar, tem os contatos, mas é muito mais interessante em termos de vendas, em termos digamos, de produtividade, de assertividade e rentabilidade, de volume de vendas, é que se ele não tem contato, que tire mesmo para eu não perder meu tempo. Se eu vejo que ele não tem contato, eu passo direto. Porque não adianta eu ligar se eu não vou falar. É isso? E então, o Finais, me perdoe, até onde eu sei, é o pioneiro nessa questão. E isso fazia uma diferença significativa. Só que botar só a mãozinha para cima e para baixo, sem tornar isso compulsório, não transformava, né, os dados de uma forma. Existe tempo, e uma coisa que eu vejo muita gente pede às vezes, Roberto, consulta esse dado para mim, etc. Tal. Porque a pessoa acabou de trocar meu número, eu falei, acabou quando eu sei, tem uma semana, eu falei, não existe, não tem sistema que vai pegar. Como assim? Não existe, pessoal. Só existe uma possibilidade de você pegar um número recém-trocado. É na operadora, e na operadora você não tem acesso. A não ser que coincida, porque às vezes a base da operadora, ela como, por exemplo, tem as bases de todas as operadoras, ela coincide quando ela acabou de sair, surgiu, ou de alguma forma ela tá flutuando aí na nuvem, e o que é que acontece? Foi exatamente na data que extraiu, a data que alguém, né, dias antes, ele trocou o telefone, pode, mas isso umas 2 ou 3 vezes no ano, dizer que isso pode se tornar uma coisa online, não dá para acontecer. Então, eu sempre digo, se alguém está te prometendo que vai conseguir o dado de uma pessoa que trocou o telefone com menos de 3 meses, muito provável que ele está mentindo para você. Certo? Não tem, pessoal. Tem que ter uma pessoa que, por mais que eu explicasse isso a ela, mas como eu faço? Eu estou te dizendo que não tem como. E lá na operadora eu falei, ou você conhece alguém da operadora que ele vai transgredir a regra da questão da privacidade, que vai fazer isso para você, né? Eu estou dizendo que isso não seria uma ordem correta das coisas, ou, velho, não tem como. A ordem de um novo contrato ele entrar no cadastro, ele demora um tempo no sentido de a pessoa adquirir o telefone,
a pessoa está usando, a pessoa entrou nos cadastros, fez um cadastro, fez outro, etc. De repente, alguns ele autorizou, ele integrou, né, em determinado cadastro, e esse tempo normalmente gira em torno aí de 6 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses é a média, certo? Parece, muita gente acha que isso é muito tempo. Não é, pessoal. É assim, 6 meses você sabe que é um pulo, mas 6 meses é o tempo que ele fez um cadastro, que outro ali, etc. E que, puf, caiu numa base, né, caiu em algum lugar. A não ser que, como eu falei, uma eventualidade de um operador que acabou de extrair e a pessoa adquiriu dias antes. Aí sim, porque você pega a base fiel das operadoras, que é a melhor base que existe hoje, são os operadores, certo? Outro fake, pessoal, o sistema Corban, né? Eu já passei isso aí, não tem como. E a gente vai falar assim, a historinha, né? Uma análise info, né? Eu não vou adentrar, eu também não tenho coisa muito. A questão da análise foi um dos poucos sistemas que existiu, ainda acredito que deve existir naquele sistema, mas muito pouco, ou raro, ou eventualmente, durante um tempo e depois some. O análise info ele era linkado com o INSS, de fato. Você fazia assinatura, qualquer pessoa podia fazer assinatura do análise info, sendo correspondente bancário, e ele era linkado, quando eu falo linkado, era fisicamente, estruturalmente, né, em termos de hardware, de tudo, de link, ele era linkado com o INSS, de tal forma que quando chegava, inclusive, a virada da folha, ele ficava fora do ar, e a gente se perguntava se de fato ele é online. E só que eu saí um pouquinho antes do consignado para ir para outro setor. Eu não acompanhei como foi o final do análise, eu sei que acredito que foi em termos legais aí, eu não sei muito bem não. Então eu sei que ele não dava, né, pessoal? Não dá porque aí é muito queixo duro. Mas eu não sei como foi que se sucedeu o final, mas o análise é uma história para ficar na história, porque ele era muito legal mesmo. Acabou de averbar o contrato, você digitava o CPF lá, 3 segundos depois a atualização estava exatamente igual, porque ele era um espelho, não só um espelho, mas um espelho de fato linkado online, né? E o spam, como eu já citei recentemente, os provedores estão organizados, ligados, estruturados. É melhor você mandar menos e-mails e ter mais assertividade, ter credibilidade e que seu e-mail não vá para o spam, do que você tentar mandar para o mundo inteiro ou 10 galáxias e não chegar nem no bairro, porque caiu na caixa de spam. Ninguém vai ler, muito raramente alguém vai mexer, certo? O melhor dos cadastros hoje, sem dúvida, pode alguém ir para o lado, para o outro, falando estatisticamente, eu tinha um tempo sem fazer estatística, eu sempre fiz. Hoje eu falo isso porque eu fiz essas últimas semanas eu fiz bastante teste em alguns sistemas. Sem dúvida, a Lemit e a Assertiva são os dois melhores sistemas do Brasil em termos de assertividade. A Lemit, ela ganha um pouco mais e em termos de agilidade e variedade de dados. A Lemit, ela supera. Eu não estou falando em quantidade, além de ter menos telefones, às vezes, e mais acessibilidade. E tem uma amplitude, né? Ela chega a ter, como eu diria, uma informação de carro, ela pode consultar por nome, por coisas, outros estudos que o Assertiva, ele tinha, não sei por qual motivo, uma questão mais de se encaixar eu não sei exatamente, porque se a Lemit tem, que a Lemit saber super responsável, eu não sei se a assertiva foi por questão de melhorar o sistema em termos de fluxo, de agilidade, mas a assertiva, ela não, ela deixou, por exemplo, de pesquisar, acho que ela pesquisava antes por endereço, a Lemit hoje mantém um leque de amplitude maior nesse sentido de pesquisa, como eu posso pesquisar, leque de formatos de pesquisa. Já o Assertiva, sem dúvida, ele tem uma variedade de soluções muito maior do que a Lemit, né? Ele tem integrações, SMS, uma série de coisas. Tem não só a Lemit, enquanto ela se resume a analisar a renda e o risco de crédito, que é diferente do score, né? O Lemit, o Assertiva não, ele tem um módulo de consulta de score muito bem estruturado, né, junto com integração com SMS, coisas. Já a Lemit tem a integração de agilização mais superior ao da Assertiva, certo? Vamos passar um pouquinho mais aqui, vamos ver. Sim, pessoal, eu falei dessas duas empresas, e Corban, né, acabei não fazendo o slide aqui, acho que foi esse aqui, ó, que foi em branco. Aqui, é bom que a gente dá um tom de lúdico, né, lírico aqui, é o seguinte, aí está o Vanguarda. Olha que ficou tão legal, né? Vanguarda. O Vanguarda, sem dúvida, superavelmente e distancialmente, ele é o melhor sistema de Corban hoje do Brasil.
funcionalidades, eu não vou dizer estética, eu não vou gostar de coisas, eu não sei. Isso também é peculiar, mas em termos de funcionalidade, de acessibilidade, de tudo que você imaginar, é o Vanguarda, ponto final. E como destaque, eu traria o Mola ainda peca muito, e, por exemplo, o telefone ele estava melhorando, mas era muito falho em termos de qualidade de telefone, mas o Mola ele tem uma ideia, ele tem um conceito que se engajar, vai longe mesmo, vai longe. O Mola ele tem uma ideia, ele tem um sistema, ele montou uma estrutura que eu acho muito interessante. Quando ele vingar, sai de baixo que ele tem criatividade, ele tem perspectiva do futuro. As campanhas, pessoal, não tem assim. Às vezes a racionalidade da gente, como é que eu posso encontrar uma campanha? Lógico que a gente vai pensar, né, qual seria o melhor perfil para eu trabalhar com o meu grupo, ou eu, home office, seja como for. Pessoal, isso, o raciocínio eu não posso deixar de ter, mas tem uma coisa que é muita razão nessa hora. Eu posso estar insistindo numa campanha. Se ela não está dando certo, pessoal, troca, certo? Se está dando, vai espremendo. Então, as campanhas, você tem que entender que, às vezes, tentar achar o porquê vai te gerar um tempo muito grande. Às vezes é um porquê que demandaria uma estrutura de pessoas de raciocínio, de análise muito grande. E, assim, não perca tempo, você de vendas, não está dando certo. O motivo, não pare para entender. Não está dando certo, você já ligou 20% da campanha e nada, já mandou WhatsApp. Troca e vai-te embora, porque na troca e na troca você acerta, e quando você acerta, aí você exprime e vai até embora. Porque, em geral, assim, as campanhas, quando dão certo, elas têm um índice de qualidade que se mantém 60%, vai embora, tá dando para ir, vai-te embora. Não tá, quase não tá fechando cliente, não procura, mas me parece, velho, isso aqui, eu pensei isso aqui, esse perfil aqui tinha tudo para dar certo. Não te pergunta muito, não faz muita pergunta, por quê? Às vezes nos parece que é fácil encontrar a resposta, mas a resposta é um pouco mais profunda, e o teu objetivo nesse momento não é encontrar a resposta porque a campanha está dando certo ou não, é vender. Então troca a campanha e vai-te embora, que na troca, muda e vai. Eu diria assim, troca, muda e vai, troca, muda e vai, troca, muda e vai, testa, muda e vai, testa, muda e vai, e você testando, mudando, acertou, espreme, entendeu? Não pega muito conceito que o pessoal fala aí, tem gente que faz eu sou muito realista, sabe? Então, assim, eu não sou de iludir, aqui você vai. Não, seja realista, seja objetivo e seja inteligente. Tem horas que você não tem a capacidade de fazer analítica, não é que não dê para descobrir, é porque você não tem uma conjuntura realmente, e nem lhe interessa isso, o que lhe interessa é vender. Então vai embora, que o cliente está sempre na frente. O cliente está sempre. Eu sempre digo, quando eu recebia muito não, você sabia que eu ficava mais empolgado, porque quando eu ligava e recebia muito não, eu ficava empolgado, porque estatisticamente, eu sempre olhava para a estatística, estatisticamente você sempre vai vender, né? Por menos que seja, digamos, ou por mais que seja, a depender dos lados e do talento. Mas se você está tomando muito não e estatisticamente você vai vender, é porque o sim está se aproximando. Era isso que me deixava feliz, né? Então, pensa dessa forma, porque essa é de fato. Então, não esquece aí não, ó. Toma, testa, muda, vai, muda, testa, vai, deu certo, espreme. Beleza? E eu vou oferecer, eu tenho um curso aí, entre em contato comigo no WhatsApp, que você vai aprender como higienizar real, de 100% sem nenhum tipo não, a gente vai fazer um cruzamento de dados com os deferidos, os lows, e você vai ter todas essas tabelas, sem gastar um centavo, né? Você precisa só da tabela de telefone. Se você já tem, você vai aprender comigo, sem gastar um centavo. Se você não tem, você adquire a tabela que vai valer para você durante um bom tempo, né? E você vai ter, todo mês você já pode fazer, você vai fazer facinho junto comigo um arquivo de conexão, e todo mês você tem definidos a prefeitura que você desejar, governo, se há, como Roberto, ou pessoal, se tá rolando muito a prefeitura por aí, o governo, modéstia à parte, cada um tem um talento. Eu tenho um talento da analítica de estudo dos dados nesse sentido, e não foram poucas as inovações que eu trouxe, pouco sem nada. Modéstia à parte,
Nessa área eu sou bom, muitas outras são ruins. E, assim como todas as pessoas estão no seu talento. Eu posso dizer que isso aí eu tenho, e vou te explicar matematicamente como dá certo, porque dá certo. Eu olho a matemática nessa hora, eu não olho emoção, né? Então anota meu WhatsApp e entra em contato comigo e me ajuda que eu te ajudo. E é o seguinte, aqui eu quero que você agregue conteúdo, certo? E para agregar conteúdo, eu não vou fazer show business, eu vou fazer realidade. A realidade é dura, tem que ter trabalho, talento. Se você não tem talento, vamos descobrir, vamos botar você na área certa. Se você tem talento, vamos espremer, vamos ralar, que aí você vai longe, beleza? Um abraço aí. Tinha um tempo, né? Eu tava. É tanto trabalho, eu com saudade de fazer um vídeo, sabia? Mas eu tava deixando, não, pessoal. Os clientes não deixam, não. Mas eu, eu quero voltar, porque uma coisa que eu gosto é de aprender junto com você, beleza? E o que é que você não esquece? A Imitrude é conteúdo que agrega, pessoal.